Parecem simples pedaços de metal perdidos no fundo do bolso, mas não se engane. Enquanto você assiste a este vídeo, máquinas colossais estão estampando 300 milhões de moedas por dia. Como é possível transformar rocha suja e algodão frágil na matéria mais valiosa e protegida da Terra? Bem-vindos à Fortaleza, onde a engenharia bruta encontra a segurança nacional para criar o dinheiro que move o mundo. A jornada épica do dinheiro começa muito longe dos bancos silenciosos e dos caixas eletrônicos climatizados. Ela nasce na violência controlada da terra, em minas gigantescas onde milhões de toneladas de rocha são detonadas, trituradas e processadas apenas para extrair o minério bruto de cobre. É um esforço geológico titânico para obter a matéria-prima básica que sustentará a economia global. Mas o minério bruto é apenas o primeiro passo para se tornar uma moeda americana moderna. Metais como cobre, zinco e níquel precisam passar por uma purificação extrema e serem fundidos em ligas precisas. Eles chegam às instalações de produção não como moedas, mas como barras retangulares maciças, verdadeiros monstros metálicos que pesam entre 500 e 1.000 libras cada um. Estes lingotes são frios, pesados e inflexíveis, representando o potencial bruto de milhões de dólares que ainda não existem. Para despertar esse valor, é preciso invocar o inferno. Essas barras gigantescas são alimentadas em fornos industriais de alta potência, projetados para gerar um calor avassalador. Estamos falando de temperaturas que atingem 1.400 graus Fahrenheit. O equivalente a cerca de 760 graus Celsius. Neste ambiente extremo, a estrutura rígida do metal se rende. Ele não derrete completamente até virar líquido, mas entra em um estado semissólido, brilhando com um vermelho incandescente, tornando-se maleável como uma argila superaquecida. É neste momento de vulnerabilidade térmica que a transformação começa. O metal incandescente é forçado através de uma série de rolos industriais pesados, máquinas que aplicam toneladas de pressão para esmagar e esticar a liga. É um processo violento, mas calculado. O lingote, que antes era um bloco espesso, é gradualmente achatado, passando repetidamente pelos rolos até se transformar em uma folha longa e contínua. A precisão aqui é absoluta. A espessura final deve estar estritamente entre 0,06 e 0,1 polegada. Se a folha ficar 1/1000 de polegada mais grossa ou mais fina, o peso da moeda final estará errado e ela será rejeitada por máquinas de venda automática e contadores de dinheiro em todo o mundo. Ao atingir a espessura perfeita, essas folhas, agora com centenas de metros de comprimento, são enroladas em bobinas gigantescas. Cada bobina pesa centenas de quilos e armazena o potencial para milhares de moedas, aguardando no armazém como munição pronta para a próxima fase de combate industrial. Quando chega a hora da produção, essas bobinas massivas são retiradas do armazenamento por empilhadeiras especializadas, operando com cuidado cirúrgico para evitar qualquer dano ao material. A bobina é montada em um sistema de desenrolamento de alta tecnologia e a linha de produção automatizada assume o controle. O ritmo muda drasticamente. Deixamos para trás a lentidão do aquecimento e entramos na velocidade frenética da fabricação mecânica. A tira de metal é alimentada continuamente em uma prensa de estampagem, uma máquina que opera com a velocidade de uma metralhadora. O objetivo aqui é simples, mas a execução é hipnotizante. A prensa desfere golpes verticais extremamente poderosos, cortando discos de metal virgens com uma precisão absoluta. Estes discos, chamados de blanks, são o embrião da moeda. A máquina é incansável, capaz de produzir centenas de milhares de golpes por hora. O som é um rugido industrial constante, uma percussão metálica onde a cada segundo dezenas de discos caem nas bandejas coletoras, tilintando como uma chuva de dinheiro. Dependendo da denominação, esses discos variam de 19 a 27 milímetros de diâmetro. Mas o que acontece com o metal que sobra? A tira de metal, agora parecendo um esqueleto cheio de buracos, não é lixo. Em uma demonstração de eficiência total, essa sobra é recolhida, triturada e enviada de volta aos fornos para ser derretida e recomeçar o ciclo. Nada se perde. Enquanto isso, os discos cortados seguem em frente. Eles ainda não são moedas, são apenas pedaços de metal planos, sem rosto e sem valor legal.
Para sobreviverem ao mundo real, eles precisam de tratamento. Eles passam por um processo de recozimento para amaciar o metal, seguido de uma lavagem química e secagem, garantindo que a superfície esteja imaculada e pronta para as etapas que definirão sua identidade e durabilidade. Agora, os discos entram no mundo da eletroquímica. No caso das moedas modernas, muitas são feitas de um núcleo de zinco que precisa ser protegido e embelezado. Os discos viajam para a área de eletrodeposição, onde são submersos em tanques gigantes contendo soluções químicas carregadas de íons metálicos. Quando uma corrente elétrica precisa atravessa o tanque, ocorre uma reação em nível atômico. Uma camada fina e uniforme de cobre ou níquel adere permanentemente à superfície do zinco. Isso não é apenas tinta, é uma fusão molecular que cria uma armadura brilhante, protegendo o núcleo contra a corrosão e dando à moeda sua cor característica. Com a pele nova aplicada, os discos estão prontos para ganhar forma. Eles passam primeiro por uma máquina de borda, que aplica pressão nas laterais para criar uma borda elevada ao redor do perímetro. Esse detalhe, que muitas vezes ignoramos, é crucial. Ele protege os desenhos da face da moeda contra o desgaste quando elas deslizam sobre mesas ou balcões e facilita o empilhamento. Mas a verdadeira mágica acontece na prensa de cunhagem. Aqui, a força bruta encontra a arte. O disco liso é colocado entre dois moldes de aço endurecido, que contém a imagem negativa da moeda, o rosto do presidente, o valor, o ano e as frases icônicas. Em uma fração de segundo, a prensa se fecha com uma força devastadora, que pode chegar a centenas de toneladas. É um impacto tão violento que o metal sólido não tem escolha, a não ser fluir como um líquido viscoso, preenchendo cada microfissura do molde. Em um piscar de olhos, o disco liso ganha relevo, textura e identidade. O resultado é uma moeda com detalhes nítidos, brilho espelhado e durabilidade para circular por 30 anos ou mais. Sensores avançados inspecionam cada peça instantaneamente, verificando o peso e a nitidez. As moedas imperfeitas são descartadas sem piedade. As perfeitas são contadas e ensacadas em sacos balísticos, prontas para serem distribuídas pelos bancos federais. Enquanto as moedas confiam na dureza do metal, o dinheiro de papel exige uma abordagem completamente diferente, uma que desafia a própria definição de papel. A verdade é que o dólar americano não tem nada a ver com as árvores. Se fosse papel comum, ele se desintegraria na máquina de lavar ou rasgaria após algumas dobras. A base da moeda mais poderosa do mundo é, na verdade, um tecido disfarçado, uma mistura proprietária e rigorosamente controlada de 75% de algodão e 25% de linho. Esta receita é uma questão de segurança nacional. Apenas uma empresa, a Crane Currency, possui o contrato exclusivo para fornecer esse material ao governo dos Estados Unidos. O processo começa com fardos de fibras de algodão e linho chegando à fábrica, onde são limpos com vapor quente e misturados com água pura para formar uma polpa. Mas é aqui, ainda na fase líquida, que a segurança de alta tecnologia é injetada. Minúsculas fibras sintéticas vermelhas e azuis são misturadas à massa. Elas não são impressas na superfície, elas estão fisicamente entrelaçadas na estrutura do material. Tente raspar uma nota de dólar e você verá que essas fibras não saem. Elas são parte da alma da nota. Além disso, uma fita de segurança e marcas d'água são inseridas enquanto o papel ainda está úmido, garantindo que esses recursos sejam visíveis contra a luz, mas impossíveis de serem reproduzidos por fotocopiadoras. A mistura é então prensada, seca e enrolada em rolos gigantescos, cada um contendo potencial para milhares de notas, prontos para serem enviados ao burô de gravura e impressão. Quando os rolos de papel de segurança chegam à instalação de impressão, eles estão prestes a passar por uma metamorfose visual. O objetivo não é apenas imprimir dinheiro, mas construir uma estrutura tridimensional de tinta que seja impossível de copiar. A primeira etapa é a impressão offset. Máquinas gigantescas e velozes aplicam as camadas de fundo em ambos os lados do papel simultaneamente. Esta fase cria as cores sutis e os padrões de linhas finas que formam a base do design, secando em segundos para preparar o palco para o evento principal. A verdadeira estrela do show é a impressão intaglio, ou calcografia.
Esta é a técnica que dá ao dinheiro sua sensação tátil inconfundível. Placas de aço mestras, gravadas com precisão microscópica, são montadas em prensas rotativas massivas. A tinta é aplicada às placas e depois limpa da superfície, permanecendo apenas nos sulcos profundos das gravuras. O papel é então pressionado contra a placa com uma força colossal, estimada em várias toneladas por polegada quadrada. A pressão é tão intensa que força as fibras do papel para dentro dos sulcos da placa, absorvendo a tinta e criando um relevo físico. Passe o dedo sobre o colarinho de Benjamin Franklin em uma nota de $100 e você sentirá a textura. Isso é a impressão intaglio. Mas a tecnologia não para por aí. Para as notas de alto valor, como a de $10 e superiores, utiliza-se a tinta de variação ótica, ou Color Shifting Ink. Esta substância química avançada contém flocos microscópicos que refratam a luz de maneiras diferentes dependendo do ângulo. Olhe diretamente para o número 100 no canto da nota e ele brilha com um tom de cobre. Incline a nota levemente e a cor muda magicamente para verde. Não é feitiçaria, é física aplicada para garantir que nenhuma impressora, jato de tinta no mundo consiga enganar o olho humano. Com a estrutura visual e tátil completa, a nota entra na fase final de validação e identidade. É aqui que os detalhes se tornam microscópicos. Utilizando lasers e placas de precisão extrema, é aplicada a microimpressão, textos tão pequenos que parecem linhas sólidas a olho nu. Na nota de $100, por exemplo, as palavras "The United States of America" estão escondidas na gola do casaco de Franklin. Apenas com uma lupa potente é possível ler essas letras. Um pesadelo para qualquer falsificador que tente usar equipamentos comerciais. O toque final de autoridade vem com a numeração. Um sistema de impressão tipográfica aplica 2 números de série únicos a cada nota, garantindo que cada pedaço de papel tenha uma identidade rastreável no banco de dados federal. Simultaneamente, os selos do Departamento do Tesouro e do Federal Reserve são estampados, validando a nota como moeda legal. Mas antes de sair da fábrica, o dinheiro enfrenta seu juiz mais severo, o sistema de controle de qualidade. Sensores ópticos de alta resolução e câmeras de varredura analisam cada folha em busca de defeitos minúsculos. Manchas de tinta, falhas de registro, erros na fita de segurança, nada escapa. Se uma falha é detectada, a nota é marcada e destruída. Apenas a perfeição é aceita. As folhas aprovadas, contendo 32 notas cada, são enviadas para as guilhotinas. Lâminas afiadas, como navalhas, cortam através das pilhas de papel com precisão absoluta, transformando as folhas em notas individuais de 6,14 por 2,61 polegadas. As notas são então cintadas em pacotes de 100, agrupadas em tijolos de 1000 e seladas em plástico resistente. Cada tijolo é rotulado com códigos de barras que contém toda a história daquela pilha. Data de produção, lote, denominação e inspetor responsável. Estes tijolos são empilhados em paletes, formando torres de valor incalculável e movidos para cofres internos blindados, onde sistemas biométricos e câmeras de segurança vigiam cada movimento. Percorremos um longo caminho, desde as explosões nas minas profundas e os campos de algodão ondulando ao vento, até o interior das máquinas mais precisas e protegidas da humanidade. O que começou como pedra bruta e fibra vegetal foi transformado por fogo, pressão, química e lasers na moeda que serve como referência para o mundo inteiro. Estes tijolos de dinheiro, agora carregados em caminhões blindados, partem para os 12 bancos da Reserva Federal, prontos para entrar na corrente sanguínea da economia. Cada vez que você segura uma moeda ou uma nota, lembre-se, você não está segurando apenas um meio de troca. Você tem em mãos um triunfo da engenharia, um monumento à complexidade industrial e um símbolo de confiança forjado na fusão perfeita entre a natureza bruta e a genialidade humana. Com que frequência você atualiza seu computador? A cada 2, talvez 5 anos. E o seu celular? Aquele carro antigo que finalmente foi para o ferro velho? Cada máquina que deixamos para trás, cada pedaço de metal que consideramos lixo, contém dezenas de metais preciosos. Estes não são materiais comuns.
Eles foram originalmente extraídos da terra, com um custo imenso de suor, energia e engenharia, e agora parecem inúteis. Mas é aqui que a verdadeira história começa. Você está olhando para o ponto de partida de uma indústria global que movimenta mais de 700 mil milhões de dólares. E dentro dessas instalações colossais, esses metais não morrem, eles renascem. O que parece ser um cemitério de sucata é, na verdade, o berçário de recursos futuros. Mas como? Como é que se pega nesta montanha caótica de aço retorcido, plástico misturado e fios de cobre e se desfaz este nó? Como é que a humanidade transforma este lixo num metal tão puro e forte como no dia em que foi extraído, usando temperaturas de milhares de graus? Esta é a história de uma das transformações mais incríveis do planeta. Tudo começa aqui, um pátio de coleta de metal. À primeira vista, pode parecer um caos de poeira e aço rangendo, mas não se engane. Por trás desta fachada, existe um sistema logístico de uma complexidade e estratégia impressionantes. Isto não é um ferro velho, é uma mina. Uma mina urbana do século XXI que funciona de forma muito mais inteligente. Esta rede global de locais de coleta e armazenamento poupa ao planeta a extração de mais de 400 milhões de toneladas de minério de ferro todos os anos. Isso equivale a uma economia de centenas de bilhões de dólares em custos de mineração, transporte e tratamento de resíduos. O processo é de alta tecnologia e começa com o peso. Caminhões gigantes transportando o fim da vida útil da nossa sociedade têm de passar por balanças eletrônicas de 60 toneladas. Cada quilo de entrada é registrado com precisão. Nos centros mais modernos, a tecnologia de rastreamento por RFID, ou identificação por radiofrequência, monitora cada remessa. Isto não é exagero, é essencial para prevenir a perda de materiais imensamente valiosos, como o cobre, o alumínio ou o níquel, que poderiam perder-se no meio da confusão. O objetivo destas instalações é global. Países como o Japão, a Alemanha e a Coreia do Sul tratam-nos como elos vitais no comércio mundial de metais reciclados. Cerca de 30 a 40% de todo o fluxo de metal reciclado do mundo é enviado através dos oceanos. Dezenas de milhões de toneladas de sucata de aço são exportadas dos Estados Unidos para alimentar as siderúrgias da Índia, Turquia e Vietnã. O impacto ambiental disto é colossal. Cada tonelada de sucata devidamente recolhida evita a emissão de mais de 2 toneladas de dióxido de carbono. Esta fase, aparentemente simples, é a primeira linha de defesa da economia verde. Mas nesta forma caótica, irregular e volumosa, a sucata é um pesadelo logístico. Pior do que isso, é perigosa. Antes de poder ser transportada ou processada em segurança, ela precisa ser domada. É aqui que entra a força bruta. Carcaças de carros desmanchados, estruturas de máquinas industriais, chapas de metal retorcidas. Tudo é agarrado por garras hidráulicas e atirado para dentro dos compactadores. O que acontece a seguir é uma demonstração de pura potência. Os sistemas de compactação modernos geram uma pressão implacável de até 3.000 psi. Esta força comprime centenas de quilos de metal numa questão de minutos, transformando o caos num bloco denso e sólido. Os fardos resultantes medem tipicamente entre 24 a 40 polegadas de cada lado, maximizando o espaço em contentores ou caminhões. Mas a verdadeira razão para isto não é apenas poupar espaço, é segurança. As apostas aqui são altíssimas. A compressão total elimina os espaços vazios traiçoeiros dentro da sucata. Vazios que poderiam conter gases inflamáveis, resíduos de óleo ou, o mais perigoso de tudo, baterias de lítio defeituosas. Uma única bateria esquecida, se esmagada de forma errada, poderia causar um incêndio ou explosão durante o transporte. Graças a este passo, o que era caótico e perigoso torna-se um bloco de metal compacto e gerenciável. As peças grandes foram contidas, mas e quanto aos milhões de componentes mais complexos e misturados? Motores, computadores, eletrodomésticos, feixes de fios. Estes itens são uma mistura de dezenas de materiais diferentes, todos ligados fisicamente. Para os separar, é preciso mais do que pressão, é preciso uma destruição total. Eles são enviados para o coração pulsante da linha de reciclagem, o triturador.
Dentro da câmara de esmagamento, martelos de aço pesado, girando a velocidades vertiginosas, de 50 a 2.000 rotações por minuto, atingem a sucata repetidamente. O som é ensurdecedor. A força rasga o metal em fragmentos de apenas alguns centímetros, ou até milímetros. A eficiência é de cair o queixo. Um único sistema de trituração, dependendo do seu design, pode processar de 5 a 100 toneladas de sucata por hora. Mas o objetivo principal desta violência controlada não é apenas reduzir o tamanho, é quebrar as ligações físicas. Esta força incrível é o que finalmente liberta os materiais valiosos. É o que separa os fios de cobre da sua isolação plástica. É o que racha os núcleos de aço dentro dos motores e liberta o cobre e o estanho das placas de circuito impresso. O que era um motor, agora é uma pilha de seus componentes básicos. Agora que os materiais estão fisicamente livres, começa a verdadeira magia da engenharia. O fluxo misturado de fragmentos é transportado para uma correia, como separar o aço do alumínio, o cobre do plástico. O primeiro passo é a força bruta magnética. Um ímã de alta potência, geralmente um tambor rotativo, está suspenso sobre a correia. Ele gera um campo magnético intenso, e imediatamente todas as peças ferrosas, fragmentos de ferro e aço, são arrancadas do fluxo. Elas são literalmente puxadas para cima, contra a gravidade, e desviadas para um contentor separado. O resto, os metais não ferrosos como alumínio e cobre, e os não metais como plástico e borracha, continuam. Mas as máquinas, por mais poderosas que sejam, não conseguem ver tudo. É aqui que as apostas sobem novamente e o filtro mais preciso de todos entra em ação: o ser humano. Sob iluminação intensa, os trabalhadores operam em linhas, os seus olhos treinados e mãos rápidas fazendo o que nenhum sensor consegue fazer com tanta adaptabilidade. Eles procuram por aquilo que pode comprometer toda a fusão. Uma liga metálica misturada que poderia contaminar um lote inteiro. Uma bateria danificada que passou despercebida. Peças eletrônicas ou componentes contaminados com graxa. Um único erro aqui pode custar dezenas de milhares de dólares e arruinar toneladas de metal puro. Este filtro humano final é a garantia de que apenas o material mais limpo segue em frente. Depois de passar por esta dupla verificação rigorosa, a sucata, agora limpa e separada por tipo, está pronta para o seu renascimento. É aqui que ela enfrenta o fogo. Dependendo do material, ela é enviada para fornos diferentes. O aço e o ferro fundido vão para fornos a arco elétrico. O alumínio, o cobre e o zinco vão para fornos de indução. Dentro destes gigantes, as temperaturas atingem níveis quase inimagináveis, até 2.500 graus Fahrenheit, ou cerca de 1.370 graus Celsius. É calor suficiente para transformar o metal sólido num lago uniforme de metal líquido brilhante, mas isto não é apenas derreter, é refinar. Dentro do forno, o metal fundido é constantemente agitado para garantir que a composição química seja perfeitamente uniforme. As impurezas mais leves, conhecidas como escória, flutuam para a superfície. Esta camada de impurezas é então removida, seja por braços robóticos ou manualmente, por trabalhadores que usam trajes especiais à prova de calor. Para ajustar o produto final, os operadores adicionam agentes de refino, como silício ou manganês, seguindo uma receita precisa para definir a força e a resistência à corrosão do novo metal. Até mesmo os fumos e o pó gerados durante este processo intenso são capturados por sistemas de filtragem de múltiplos estágios. Isto não só reduz as emissões, mas também recupera subprodutos valiosos como chumbo, estanho e zinco. O metal está agora no seu estado mais puro. O metal está líquido, purificado e pronto. Mas como transformar este rio de fogo de volta numa forma sólida e utilizável? A engenharia aqui divide-se em dois caminhos principais, dependendo do metal. O caminho do aço é o do lingotamento contínuo. É o padrão da indústria para a produção em massa. O aço fundido é derramado de forma constante num molde de cobre, que é intensamente resfriado com água. Isto é genial. O aço começa a solidificar-se de fora para dentro, formando uma casca sólida, enquanto o núcleo ainda está líquido.
Esta fita de aço semissólida é então puxada para baixo por uma série de rolos que a guiam e apoiam enquanto ela se solidifica completamente. O resultado são formas longas e contínuas, tarugos, quadrados, placas, planas ou bloco para forjamento. Estas formas são então cortadas em comprimentos padrão, usando maçaricos de oxicombustível. O caminho do alumínio é diferente, sendo um metal com um ponto de fusão mais baixo, cerca de 1220 graus Fahrenheit, 660 Celsius, e com uma condutividade térmica muito alta, o resfriamento deve ser controlado meticulosamente. Ele é frequentemente vertido em moldes de ferro, fundido ou aço, resfriados com água circulante. Qualquer variação muito rápida na temperatura pode causar rachaduras na superfície ou aprisionar gases no interior, arruinando o lingote. É um equilíbrio delicado entre calor e frio. O metal está sólido novamente, mas antes de poder ser enviado para construtoras ou fábricas de automóveis, ele deve passar na inspeção final e receber a sua proteção. As bordas irregulares dos lingotes de alumínio são aparadas. Cada peça é inspecionada visualmente para detectar microfissuras. Depois, vem a proteção contra o seu inimigo natural, a oxidação. Os lingotes ou bobinas são embrulhados em papel especial tratado com óleo anti-oxidação ou em filme plástico PE termoencolhível. Isto protege as superfícies limpas contra a umidade e o pó durante o transporte. Finalmente, cada pacote recebe a sua identidade. Uma etiqueta de alumínio gravada a laser ou um código QR é afixado. Isto não é um simples rótulo. É um passaporte de rastreabilidade completa. Ele contém o número do lote, a composição exata da liga, a data de produção, a linha de produção e todos os padrões de qualidade internos. Os feixes de vergalhões de aço são firmemente amarrados com cintas de aço galvanizado. As bobinas de aço laminado são envoltas em papel resistente à ferrugem. O que era sucata caótica é agora um produto industrial de alta tecnologia, totalmente rastreável e pronto para o seu próximo ciclo de vida. Mas você sabia? Esta indústria não só recicla metal, ela recicla energia. Pátios de reciclagem bem geridos podem reduzir o lixo sólido e as emissões tóxicas em até 70% em comparação com os aterros sanitários. Você sabia que cada tonelada de aço reciclado poupa mais de 2 toneladas de emissões de CO2? E que alguns daqueles trituradores são tão potentes que podem processar 100 toneladas de sucata numa única hora? Voltamos a pensar naquele computador antigo, naquele carro que chegou ao fim da linha. De fragmentos que pareciam ter alcançado o fim definitivo de suas vidas, a indústria de reciclagem de metais forjou uma jornada completamente nova. Cada lingote de alumínio fundido e cada bobina de aço laminado que sai destas fábricas é mais do que apenas um produto. É a prova de que os materiais podem ser revividos. É um testemunho do que acontece quando a engenhosidade humana e a tecnologia se unem. O aço e o alumínio não são apenas renascidos. Eles tornam-se mais uma vez a espinha dorsal de milhões de estruturas modernas, prontos para construir o nosso futuro. 1,9 bilhões de galões de água do mar. Este é o volume colossal, equivalente a mais de 10 mil piscinas olímpicas, que a humanidade decidiu, pela primeira vez na história, despejar diretamente na garganta de um vulcão ativo. Soa como a receita perfeita para um desastre, mas em 1973, quando um rio de lava ameaçou apagar a economia de uma nação inteira, os engenheiros declararam uma guerra total contra a geologia. Esta é a história da maior batalha industrial, já travada entre o oceano e o fogo. Quem venceu? Bem-vindos ao canal Poder da Indústria. Para compreender a verdadeira dimensão desta aposta suicida, precisamos primeiro sentir o terreno onde ela aconteceu. Estamos na Islândia, uma terra onde a beleza do gelo esconde uma violência geológica brutal, logo abaixo da superfície. Imagine um território que abriga até 130 vulcões, onde 30 deles ainda estão respirando, esperando o momento certo para despertar. Se o resto do mundo teme furacões ou terremotos, o pesadelo do islandês é o gigante de fogo que dorme no quintal de casa.
O nosso foco é Haimaei, uma pequena ilha a cerca de 7 quilômetros da costa sul. Com apenas 13 quilômetros quadrados, ela parecia um refúgio seguro. Ao lado da cidade, erguia-se o vulcão Eldfell. Durante 6.000 anos, ele permaneceu em silêncio absoluto. As gerações nasceram e morreram acreditando que a montanha estava morta. Mas no mundo da geologia, o silêncio é apenas uma pausa. A noite fatídica chegou em 21 de janeiro de 1973. Pequenos tremores começaram a sacudir as janelas, mas os moradores, endurecidos pela vida no Ártico, não entraram em pânico. Então, a 1h55 da manhã de 23 de janeiro, a realidade se partiu ao meio. Uma explosão ensurdecedora rasgou o céu noturno. O solo não apenas tremeu, ele se abriu como um zíper. Uma fissura de 1,5 km apareceu a apenas 200 metros das casas onde famílias dormiam. Não houve aviso. Chamas dispararam ferozmente para o alto, criando 40 fontes de lava simultâneas que iluminaram a noite com um brilho infernal. Em apenas 48 horas, um cone de cinzas de mais de 100 metros de altura se formou do nada. A lava fluía a uma velocidade aterrorizante de 100 metros cúbicos por segundo. Era uma inundação de fogo líquido. O destino, no entanto, jogou um dado a favor da humanidade. Ventos do oeste sopraram os gases tóxicos para longe da cidade, e uma tempestade no dia anterior manteve toda a frota de pesca no porto. Em menos de 6 horas, 5.000 residentes foram evacuados naqueles barcos, deixando para trás suas vidas e suas casas. Apenas algumas centenas de voluntários ficaram. A cidade estava vazia, mas a guerra contra a Terra estava apenas começando. Com a evacuação concluída, a ilha de Heimaey ficou à mercê da física destrutiva. As primeiras casas próximas à fissura não tiveram chance, foram esmagadas e incineradas pela lava e cinzas quentes em questão de minutos. A cinza caía do céu como uma neve negra e pesada, acumulando-se até 5 metros de altura em alguns pontos, sepultando telhados e ruas inteiras. Mais de 400 casas foram obliteradas, mas o vulcão tinha armas mais terríveis do que apenas o fluxo lento. Ele lançava bombas de lava. Rochas incandescentes pesando toneladas eram disparadas para o céu e caíam sobre a cidade como artilharia de guerra, incendiando tudo o que tocavam. O fluxo principal de lava era um monstro de 40 metros de profundidade média, atingindo 100 metros em alguns pontos. Essa parede de rocha derretida avançava com uma força imparável, esmagando tanques de armazenamento de concreto e derrubando a usina de energia da ilha, cortando a luz e a água. Heimaey estava paralisada. Os 250 voluntários que ficaram para trás, pescadores, bombeiros, operários, tentavam limpar os telhados e salvar móveis, mas logo perceberam que varrer cinzas era inútil se a ilha deixasse de existir economicamente. O alvo da lava não era apenas as casas, era o porto. O porto de Heimaey não é apenas um cais. É o motor econômico que gera 3% de todo o produto interno bruto da Islândia. É o lar da frota pesqueira nacional. Se a lava bloqueasse a entrada do porto, a indústria pesqueira colapsaria e a ilha se tornaria uma rocha morta, sem motivo para ninguém retornar. O desespero exige medidas extremas. Foi nesse momento que oficiais e cientistas propuseram um plano que soava como delírio: usar o oceano para apagar o vulcão. A ideia era bombear água do mar diretamente na lava para resfriá-la e criar uma barreira. Tentativas anteriores no Havaí e na Itália falharam ou foram inconclusivas, mas a Islândia não tinha escolha. Eles decidiram realizar o maior experimento de engenharia natural da história. A ciência por trás dessa loucura era baseada em termodinâmica pura e brutal. O objetivo não era apagar o vulcão, mas roubar sua energia. Quando um jato massivo de água do mar atinge a lava a mais de 1.000 graus Celsius, ocorre uma transferência de calor violenta. A água ferve instantaneamente, expandindo-se e transformando-se em vapor. Esse processo suga uma quantidade colossal de calor da rocha fundida. Ao perder calor, a lava muda de estado, de líquido viscoso para sólido e móvel. A crosta externa endurece rapidamente, criando rocha sólida. O segredo genial era que, enquanto a superfície endurecia, o interior ainda tentava fluir.
Isso fazia com que a lava encontrasse resistência nela mesma, criando barragens internas. A própria lava resfriada tornava-se o muro que impedia o avanço do restante do fluxo. Havia também um efeito visual surreal. Como a água vinha do mar, a evaporação deixava para trás toneladas de sal. Manchas brancas gigantescas começaram a aparecer na superfície negra e fumegante, cobrindo a paisagem infernal como se fosse neve. Estima-se que 220 mil toneladas de sal foram depositadas sobre a rocha quente, mas a execução era um pesadelo. O vapor subia em colunas de centenas de metros, criando uma neblina escaldante que reduzia a visibilidade a zero. Trabalhar ali era caminhar dentro de uma sauna tóxica. As temperaturas perto da frente de lava chegavam a 1.200 graus Celsius, calor suficiente para derreter o aço dos equipamentos se não houvesse cuidado. Era homem contra a temperatura e a única arma era a água. A operação começou com o navio dragador Sunday, que chegou como a primeira linha de defesa, pulverizando cascatas de água do mar diretamente do porto sobre o fluxo. O Sunday conseguiu desacelerar o avanço em uma área crítica, mas a massa de lava era titânica demais para um único navio. A lava continuava a avançar, engolindo 1/5 da cidade até o final de março. Era preciso mais potência. Foi então que a cavalaria industrial chegou. Uma frota aérea e naval trouxe 32 bombas de água gigantescas diretamente dos Estados Unidos. Eram máquinas monstruosas, projetadas para fins industriais pesados. Cada uma dessas bombas podia mover 1.000 litros de água por segundo. Imagine o poder disso. Juntas, elas podiam drenar uma piscina olímpica em questão de minutos. Quando esses monstros mecânicos foram ligados em uníssono, o som era ensurdecedor, competindo com o rugido do próprio vulcão. A estratégia mudou de uma defesa desesperada para um ataque coordenado. Quilômetros de tubulações foram estendidos. O volume de água bombeada atingiu picos de insanidade, criando um rio artificial que fluía contra o Rio de Fogo. A lava começou a encontrar uma resistência que a natureza jamais previu. A frente de avanço começou a diminuir a velocidade. O exército de água estava funcionando, mas, para vencer, eles precisavam levar a batalha para o terreno do inimigo. Se bombear água da costa era perigoso, o que veio a seguir foi suicida. Para parar o fluxo principal, os engenheiros precisavam colocar as tubulações não na frente da lava, mas em cima dela. Tratores e escavadeiras, operados por homens com nervos de aço, dirigiram diretamente sobre a crosta de lava em movimento. Parece uma cena de filme de ação, mas era realidade. A camada de cinzas vulcânicas na superfície atuava como um isolante térmico, permitindo que as máquinas pesadas não derretessem seus pneus e esteiras, desde que não parassem por muito tempo. Pela primeira vez, a humanidade construía estradas sobre um rio de fogo ativo. Os trabalhadores, muitas vezes operando cegos pelo vapor, arrastavam tubos manualmente em seções íngremes. E aqui está um detalhe fascinante da engenharia improvisada. Eles não usaram apenas tubos de aço, eles usaram tubos de plástico. Como o plástico não derreteu em cima da lava, a resposta é o fluxo. A água gelada do mar corria tão rápido dentro dos tubos que resfriava o plástico de dentro para fora, impedindo que ele colapsasse com o calor externo. Essas artérias artificiais se estendiam por 200 até 600 metros para dentro do inferno vulcânico. Tubos se rompiam constantemente com o movimento da Terra e as equipes tinham que correr para substituí-los. Durante 15 dias ininterruptos, 132 milhões de galões foram despejados nessa ofensiva final. A barreira fria cresceu. A lava bateu no muro criado por ela mesma e parou. Em 10 de julho de 1973, as bombas foram desligadas. O silêncio voltou a Heimaey. O vulcão havia parado. Quando olhamos para os números finais, a escala do que foi feito é difícil de processar. 1,9 bilhões de galões de água do mar foram usados. 10.000 piscinas olímpicas jogadas contra a Terra. O vulcão expeliu cerca de 250 milhões de metros cúbicos de material.
Para visualizar isso, a quantidade de lava e cinzas seria suficiente para cobrir toda a ilha de Manhattan com uma camada de fundações de dezenas de metros de altura. E quanto custou essa guerra? A operação inteira custou cerca de $1,5 milhão na época, o que seria algo em torno de $8 milhões em valores ajustados. Pode parecer caro gastar milhões jogando água em pedras, mas a matemática da sobrevivência é clara. Se não tivessem feito isso, a lava teria fechado o porto. A Islândia teria perdido 3% do seu PIB permanentemente. Gastar 8 milhões para salvar uma indústria nacional inteira foi, sem dúvida, o investimento mais lucrativo da história do país. Em comparação, em outras erupções onde nada foi feito, as ilhas foram abandonadas ou destruídas. Em Heimaey, a humanidade lutou contra a extinção econômica e venceu. Hoje, se você visitar Heimaey, não verá uma terra devastada. A cidade não apenas sobreviveu, ela cresceu. A nova lava resfriada aumentou a área da ilha em cerca de 20%. E a ironia suprema, a nova rocha formou um quebra-mar natural, ainda melhor do que o anterior, protegendo o porto das tempestades do Atlântico. Onde antes havia destruição, agora há turismo. Pessoas de todo o mundo viajam para caminhar sobre as rochas negras, manchadas de sal branco, testemunhas silenciosas da batalha. A humanidade aprendeu uma lição valiosa aqui. Não podemos vencer a natureza com força bruta. Nossos muros de concreto são papel para um vulcão. Mas se tivermos a audácia de usar a própria energia da natureza, a água do oceano, contra a fúria da terra, podemos transformar um desastre líquido em um alicerce sólido para o futuro. Em Heimaey, nós não apenas sobrevivemos ao fogo, nós o domamos. Imagine 15 grandes pirâmides de Gizé, não feitas de pedra, mas preenchidas até o topo com um lodo tóxico e negro. Nos últimos 10 anos, 198 milhões de libras de petróleo foram derramadas nos nossos oceanos. Quando o navio MT Solar afundou, levando consigo uma carga mortal, a humanidade descobriu uma verdade aterrorizante. Nossas tecnologias de bilhões de dólares falharam. A salvação não veio de robôs futuristas, mas do lixo que jogamos fora. Como o cabelo humano e a casca de coco humilharam a engenharia moderna. Bem-vindos ao poder da indústria. Para entender o peso dessa crise, precisamos olhar para o abismo. Era 11 de agosto de 2006. O petroleiro MT Solar 1, carregado pela Petron Corporation, navegava pelas águas das Filipinas. Mas ele carregava mais do que combustível. Carregava uma bomba relógio ambiental. Devido à idade avançada e ao peso excessivo, o gigante de aço sucumbiu. Ele mergulhou 3.000 pés para a escuridão do fundo do mar. O impacto foi devastador. O navio liberou 550 mil galões de óleo bunker. Não estamos falando de gasolina comum que evapora. O óleo bunker é espesso, pesado, um veneno viscoso usado em navios industriais. Para visualizar isso, imagine 840 piscinas de quintal cheias de alcatrão líquido. Esse volume colossal transformou o paraíso da ilha de Guimaras em um inferno negro. Esta ilha, famosa mundialmente por suas mangas doces e praias de areia branca, viu suas águas cristalinas morrerem. A mancha cobriu 3.700 acres de ecossistema. Florestas de mangue, vitais para a vida marinha, foram sufocadas. Recifes de coral, que levaram séculos para crescer, foram transformados em pedra negra da noite para o dia. O desastre atingiu o coração da economia local. 20.000 pescadores acordaram sem trabalho. A água estava tão poluída que a pesca foi proibida. Famílias inteiras perderam tudo. Crianças deixaram a escola porque não havia dinheiro. O turismo que trazia bilhões de pesos evaporou. As Filipinas fizeram o que qualquer nação moderna faria. Ativaram os protocolos de emergência. Trouxeram o que havia de melhor no mercado internacional. Barreiras flutuantes de contenção. Navios com escumadeiras mecânicas, absorventes industriais. Parecia um exército tecnológico pronto para a guerra, mas houve um problema terrível.
O óleo bunker riu dessas tecnologias. Ele era denso demais. Ele não flutuava simplesmente. Ele se aglutinava, colava nas rochas, penetrava na areia e passava por baixo das barreiras. As máquinas ocidentais, projetadas para óleos mais leves, tornaram-se sucata inútil. Além disso, a geografia era um pesadelo. A reserva marinha ficava longe, acessível apenas por estradas estreitas, onde a maquinaria pesada não passava. Não havia navios de limpeza americanos ou europeus por perto. Diante do apocalipse ecológico, com a tecnologia de ponta derrotada, o país teve que tomar uma decisão que parecia uma piada cruel: limpar o oceano com as próprias mãos. Quando o metal e o plástico falharam, a engenharia olhou para a biologia. A solução encontrada foi tão bizarra que o mundo duvidou. Eles decidiram usar cabelo humano. Sim, o mesmo cabelo que varremos do chão das barbearias. De repente, uma mobilização nacional começou. De Manila a Cebu, milhares de salões de beleza pararam de jogar o cabelo no lixo. Estudantes universitários formaram filas, não para festas, mas para raspar a cabeça e doar seus fios para salvar o mar. Mas por que cabelo? Isso não é magia, é física pura. O cabelo humano tem uma estrutura superficial única, cheia de escamas microscópicas. Ele é o que os cientistas chamam de oleofílico e hidrofóbico. Traduzindo, ele ama óleo e odeia água. Cada fio de cabelo funciona como um tubo minúsculo que agarra o óleo e não o solta. Ao contrário das esponjas sintéticas que incham com a água, o cabelo ignora a água e foca apenas no veneno negro. Ele flutua na superfície, absorvendo a mancha tóxica sem parar. A eficácia é assustadora. Um experimento prático feito durante o desastre do Cosco Busan, em São Francisco, provou isso. Descobriram que apenas 1 libra de cabelo pode absorver 1,5 galão de óleo. Em outro teste real, 25 mil libras de cabelo conseguiram sugar 170 mil galões de petróleo bruto. Imagine a cena: redes de nylon cheias de cabelo, estendendo-se por dezenas de metros no oceano, agindo como barreiras vivas que limpam a água. É uma tecnologia orgânica, gratuita e disponível em qualquer lugar onde existam pessoas. No entanto, nem tudo era perfeito. O cabelo tem um defeito grave. Ele demora muito para se decompor na natureza. E havia outro risco. O cabelo moderno vem carregado de tinturas e produtos químicos de salão que poderiam contaminar ainda mais o ecossistema frágil. A humanidade precisava de algo ainda mais puro, mais abundante e totalmente natural. E a natureza, em sua sabedoria infinita, já tinha criado esse material. Ele estava lá, empilhado como lixo nas fazendas, esperando ser descoberto. 17 anos depois, em 2023, o pesadelo voltou. Um navio virou na costa de Bataan com 370 mil galões de combustível industrial. O mar escureceu novamente, mas desta vez não houve pânico por doações de cabelo. A guarda costeira das Filipinas sabia exatamente o que fazer. Eles correram para as fazendas e arrastaram milhares de sacos de cascas de coco secas para a praia. Eles não estavam improvisando. Eles estavam usando a arma secreta da natureza, a fibra de coco, conhecida como coir. Durante décadas, o mundo desperdiçou esse material. As Filipinas, a Indonésia e a Índia produzem montanhas de cocos. Bebemos a água, comemos a carne, usamos a madeira. Mas a casca, 85 a 90% da fibra de coco do mundo era jogada fora ou queimada. A casca representa 35% do peso da fruta e nós a tratávamos como lixo inútil. Um erro gigantesco. A história já nos tinha dado a dica. Na Segunda Guerra Mundial, os exércitos chamavam isso de fibra dourada. Eles usavam coco para fazer redes de camuflagem e coletes salva-vidas, porque descobriram que ele não apodrece na água salgada. A ciência moderna colocou a fibra de coco no microscópio e o que viu foi revolucionário. 45% da sua estrutura é lignina. Lignina é um polímero natural que age como um ímã superpotente para o óleo. É a maior concentração de lignina em qualquer planta do mundo. A estrutura da fibra é cheia de microcapilares, como milhões de canudos invisíveis. Em testes na Tailândia, a fibra de coco absorveu 30 vezes mais óleo do que a palha comum.
Na Malásia, provaram que ela pode segurar o óleo por 72 horas, sem soltar uma gota de volta na água. É a solução perfeita. Você joga a fibra no derramamento, ela suga o óleo instantaneamente. Depois você recolhe a rede, espreme o óleo para ser reciclado e pode usar a mesma fibra de novo. É um ciclo infinito. E quando a fibra finalmente se desgasta, ela vira adubo ou biocombustível. É 20 a 30 vezes mais barato que as barreiras de plástico e não polui o mar com microplásticos. De repente, o que era lixo virou ouro. O preço da fibra de coco triplicou. Fábricas surgiram apenas para criar essas barreiras. A ONU declarou oficialmente a fibra de coco como o absorvente de óleo biodegradável mais eficaz que a humanidade possui. Enquanto os agricultores salvam o oceano com coco, os cientistas nos laboratórios mais caros do mundo tentam competir. Nos Estados Unidos, o Laboratório Nacional de Argonne gastou anos e milhões para criar a Oleo Sponge. É uma obra-prima da química. Eles usam um processo chamado síntese de infiltração sequencial para revestir o poliuretano com moléculas que atraem óleo. Essa esponja pode absorver 90 vezes o seu próprio peso em óleo. É impressionante, sem dúvida, mas é complexa, cara, e difícil de fabricar em massa para uma emergência imediata em uma ilha remota. No famoso MIT, engenheiros projetaram o Sea Swarm, um robô futurista movido a energia solar. Ele usa uma esteira de nanofios para lamber o óleo da água, trabalhando sozinho por semanas. A promessa era de um exército de robôs limpando os mares, mas a realidade é dura. 10 anos se passaram e esses robôs ainda não foram vistos em nenhum grande desastre real. A tecnologia é frágil demais para a brutalidade do oceano aberto. No Canadá, foram por outro caminho: força bruta. A empresa Extreme Spill Technology criou navios que parecem tanques de guerra flutuantes. Eles funcionam em ondas de 3 metros e ventos fortes, condições que fariam outros barcos voltarem para o porto. O governo canadense comprou uma frota por 9,5 milhões de dólares. Eles funcionam, sim, mas o custo é astronômico. Estamos comparando navios de milhões de dólares e esponjas de nanotecnologia contra a humilde casca de coco, que custa centavos e cresce nas árvores. É uma lição de humildade para a alta tecnologia. Mas existe um lugar no mundo onde eles não dependem da sorte ou apenas de cocos: a Noruega. Este país rico e verde faz algo que parece loucura. Eles derramam óleo no mar de propósito. Todos os anos, sob controle estrito, eles jogam petróleo real nas águas geladas do norte. Por que fariam isso? Porque a Noruega vive do petróleo. 30% do orçamento do governo vem do ouro negro. Eles sabem que um erro pode destruir sua economia. Eles chamam isso de exercícios Oil on Water. Não é simulação de computador, é realidade. Eles testam seus navios, seus aviões sensores e suas barreiras no pior cenário possível. Ondas gigantes, frio congelante, vento uivante. Até a NASA já participou para testar seus sensores espaciais lá. Graças a essa audácia de treinar com o inimigo real, a Noruega tem a resposta mais rápida e eficiente do mundo. Eles provam que a única maneira de vencer um monstro é treinar lutando contra ele. Mas não se enganem, a guerra está longe de acabar. Os números mostram uma tendência assustadora. Os derramamentos de óleo estão aumentando de novo. Em 2024, 22 milhões de libras de óleo foram para o mar. Os navios estão ficando maiores, carregando mais carga, e as tempestades estão ficando mais violentas. Uma tempestade tropical, hoje, é 15 a 20% mais forte, capaz de partir um navio moderno ao meio. E o pior é o que não vemos: apenas 20 a 30% do óleo derramado é realmente recolhido. O resto, ele afunda. Ele se esconde na lama do fundo do oceano. Ele fica lá, silencioso, por 10, 20, 40 anos. É uma bomba relógio tóxica. Um recife de coral coberto de óleo pode levar 2 décadas para se recuperar, se é que vai se recuperar. No Brasil, óleo misterioso matou milhares de tartarugas bebês. Na Tailândia, zonas mortas foram criadas onde nenhum peixe sobrevive. O oceano não esquece. Começamos com a imagem de 15 pirâmides de petróleo sufocando nosso planeta. A indústria gasta bilhões prometendo soluções mágicas, robôs e nanotecnologia. Mas a história do MT Solar.
Nos ensinou uma lição que não podemos ignorar. Quando a maré negra chega, destruindo o sustento de milhares e matando ecossistemas inteiros, a tecnologia humana muitas vezes se ajoelha. E quem nos levanta? A própria natureza. A simples fibra de um coco, que considerávamos lixo, tornou-se nosso escudo mais forte. O cabelo que cortamos e jogamos fora tornou-se a rede que salva a vida marinha. É uma ironia poética e poderosa. Quando a humanidade fere a Terra com seu progresso industrial, é a Terra que estende a mão com a cura. Talvez o futuro da indústria não seja apenas construir máquinas maiores, mas aprender a usar a sabedoria silenciosa que cresce nas árvores e vive em nós. O verdadeiro poder da indústria é trabalhar com a natureza, não contra ela. O Canadá construiu o que é, sem dúvida, a artéria de asfalto mais monstruosa do planeta. Imagine uma estrada com 18, às vezes 20 faixas de largura, pulsando com 500 mil veículos todos os dias. Mas este gigante não é um símbolo de triunfo, é um símbolo de paralisia. Ele queima 56 bilhões de dólares todos os anos em fumaça e tempo perdido. Para salvar a economia, os engenheiros propuseram um plano que parece saído de um filme de ficção: enterrar um rio de aço de 50 quilômetros de extensão bem debaixo da cidade. O custo? 130 bilhões de dólares. Será este o projeto que salvará a América do Norte ou a maior armadilha financeira da história? Para entender por que alguém consideraria gastar uma fortuna tão inimaginável, você precisa primeiro sentir o desespero que reina na superfície. A rodovia 401 não é apenas uma estrada, é a espinha dorsal de toda a economia canadense. Estendendo-se por 828 quilômetros, desde a ponte Ambassador, em Detroit, até a fronteira de Quebec, ela carrega o peso de uma nação. Quando foi inaugurada em 1953, era uma via modesta de 2 pistas, prometendo liberdade e velocidade, mas o progresso tem um apetite insaciável. Em apenas uma década, ela inchou para 12 pistas. Hoje, em Toronto, ela se expandiu para 18 ou 20 faixas, tornando-se um dos gargalos mais notórios de todo o continente norte-americano. O trecho entre Ranford Drive e a rodovia 427 vê um volume de tráfego que supera as lendárias e caóticas autoestradas de Los Angeles e Atlanta. Estamos falando de 500 mil veículos, dia após dia, lutando por cada metro de asfalto. Imagine a cena na hora do rush. Um oceano de luzes de freio vermelhas, estendendo-se até onde a vista alcança. Motores queimando combustível inutilmente, motoristas presos em gaiolas de metal. O custo dessa imobilidade é astronômico. Caminhões parados significam fábricas paradas. A região da Grande Toronto perde 44,7 bilhões de dólares canadenses anualmente apenas devido a esse congestionamento. Se olharmos para toda a província de Ontário, o número salta para 56,4 bilhões. 60% de todas as mercadorias que viajam por caminhão entre o Canadá e os Estados Unidos passam por aqui. Isso representa 2,7 bilhões de dólares em produtos diariamente. Um único acidente, um único caminhão tombado, pode paralisar linhas de montagem em Detroit e esvaziar prateleiras em Ontário. E há o custo humano e ambiental. Cada caminhão em marcha lenta emite quase 8 quilos de dióxido de carbono por hora. E no trecho conhecido como Beco da Carnificina, entre Windsor e London, a neblina e a velocidade já causaram desastres horríveis, incluindo um engavetamento de 100 carros em fevereiro de 2025. Quando não há mais espaço para crescer para os lados, a única opção que resta é cavar fundo. Diante desse cenário apocalíptico, o governo de Ontário ressuscitou uma ideia que é tão ambiciosa quanto aterrorizante: construir um túnel contínuo de 50 quilômetros sob a cidade mais densamente povoada do país. Não estamos falando de um simples buraco no chão. O plano técnico prevê uma estrutura que desafia a engenharia moderna. Imagine um complexo subterrâneo de 3 andares, um verdadeiro bolo de camadas feito de concreto reforçado e aço. Um nível seria dedicado exclusivamente ao tráfego que flui para o leste. Outro nível, isolado, levaria os veículos para o oeste. E o terceiro nível, talvez o mais crucial, seria reservado para o peso pesado, caminhões de carga e transporte público.
A ideia é conectar Brampton e Mississauga, no oeste, a Markham e Scarborough, no leste, criando uma via expressa que ignora completamente o caos da superfície. O primeiro-ministro Doug Ford já colocou este projeto na lista de prioridades nacionais, buscando aprovações ambientais aceleradas. Para realizar essa façanha, seriam necessárias máquinas perfuradoras de túneis, as TBMs, verdadeiros vermes mecânicos de centenas de toneladas, que mastigam rocha sólida e deixam para trás um tubo de concreto acabado. Mas desenhar isso em um plano digital é fácil. A realidade física de perfurar sob arranha-céus, bairros residenciais antigos e infraestrutura existente é um pesadelo logístico. Estamos falando de uma cirurgia invasiva no coração geológico de uma metrópole viva, onde um erro de cálculo pode ter consequências catastróficas. Para compreender a verdadeira escala do desafio, precisamos olhar para além das fronteiras do Canadá. A história da engenharia global está repleta de lições duras sobre túneis. O Eurotúnel, que conecta o Reino Unido à França, tem uma extensão semelhante de 50 quilômetros. Mas há uma diferença crucial. Ele transporta apenas trens elétricos. Mesmo assim, para garantir a segurança, foi necessário construir 3 tubos separados para ventilação e evacuação. Agora, imagine um túnel rodoviário dessa extensão, cheio de carros e caminhões emitindo calor e gases de escape. A necessidade de sistemas de ventilação seria monumental. Como você troca o ar de 50 quilômetros de subsolo sem criar chaminés tóxicas em toda a cidade? Olhemos para o Japão, uma nação conhecida por sua proeza técnica. O túnel Yamachi em Tóquio tem apenas 18 quilômetros, menos da metade do que Toronto propõe. Ainda assim, os engenheiros japoneses levaram mais de 20 anos para concluí-lo. Se o Japão precisou de 2 décadas para 18 quilômetros, quanto tempo Toronto levará para 50? Na Austrália, o túnel North Connex de Sydney, com apenas 9 quilômetros, exigiu torres de exaustão enormes para dissipar a poluição, gerando protestos dos moradores. Na Índia, o túnel Zojila requer saídas de emergência a cada 250 metros. Aplicar esses padrões de segurança sobre Toronto significaria construir milhares de poços de acesso, sistemas de supressão de incêndio e salas de pânico subterrâneas. A densidade de tecnologia necessária para manter as pessoas vivas e seguras a 30 metros de profundidade é algo que raramente foi tentado nessa escala em um túnel rodoviário urbano. Essa complexidade técnica nos leva diretamente ao aspecto mais chocante de todo o projeto: o preço. Projetos de túneis têm uma reputação notória de estourar orçamentos. Em Ottawa, um estudo para um túnel minúsculo de 3 quilômetros custou milhões e o projeto explodiu para 2 bilhões antes de ser cancelado. Em Seattle, o túnel SR-99, de apenas 3 quilômetros, custou 3,3 bilhões de dólares e sofreu anos de atrasos quando a máquina perfuradora quebrou no subsolo. Agora, aplique essa matemática ao monstro de Toronto. As estimativas iniciais mais conservadoras sugerem que apenas 10 quilômetros custariam 1,7 bilhões de dólares. Quando você extrapola isso para a extensão total de 50 quilômetros e adiciona a complexidade dos 3 níveis, o custo total estimado atinge a marca vertiginosa de 90 bilhões de dólares americanos. Se incluírem linhas ferroviárias como prometido, a conta pode subir para 130 bilhões. Para colocar isso em perspectiva, esse valor é comparável a todo o orçamento anual de defesa do Canadá. É dinheiro suficiente para construir mais de 100 hospitais de última geração. E o tempo? Especialistas preveem que, no melhor cenário, a construção levaria de 15 a 20 anos. Estamos falando de 2 décadas de obras. Tentar acelerar o processo exigiria comprar mais máquinas perfuradoras, cada uma custando cerca de 150 milhões de dólares. E mesmo com todo o dinheiro do mundo, a geologia é imprevisível. Uma máquina quebrada, um lençol freático inesperado ou uma falha na rocha podem paralisar o trabalho por meses, enquanto o medidor de custos continua girando furiosamente. Mas o custo financeiro é apenas metade da história. O custo físico para a região seria devastador. Para abrir um buraco desse tamanho, os engenheiros teriam que remover dezenas de milhões de toneladas de terra e rocha.
Imagine uma frota interminável de caminhões basculantes, dia e noite, transportando essa montanha de detritos para fora da cidade. Isso equivale a centenas de milhares de viagens, adicionando ainda mais tráfego e poluição às estradas que o projeto promete aliviar. Um estudo interno do governo sugere que a poluição do ar durante a construção poderia ser 20 a 30 vezes pior do que a de uma obra rodoviária normal. As comunidades locais vivem com medo do barulho constante, das perfuratrizes e da poeira fina que cobriria seus bairros. Há também o risco geológico real de subsidência, o solo assentando e afundando acima do túnel, o que poderia rachar fundações de casas e edifícios na superfície. Ambientalistas alertam que a rota proposta atravessa ecossistemas vitais, como o rio Don e áreas úmidas que servem de refúgio para a vida selvagem. Além disso, há a questão dos recursos. Um projeto dessa magnitude agiria como um buraco negro para materiais de construção. Ele sugaria todo o suprimento de concreto e aço de Ontário. Isso criaria uma escassez artificial, fazendo disparar os preços para qualquer outra pessoa que quisesse construir uma casa, um hospital ou uma escola. O mercado de construção da província poderia ficar paralisado, refém de um único megaprojeto. No entanto, apesar dos riscos titânicos e do caos potencial, há um argumento sedutor que mantém o projeto vivo. Se funcionar, os benefícios seriam transformadores. Modelos do Ministério dos Transportes mostram que, sem intervenção, até 2031, as viagens na atual rodovia 401 demorarão 90 minutos a mais do que hoje. O túnel promete apagar esse futuro sombrio. Ao desviar caminhões e trânsito de passagem para o subsolo, a superfície voltaria a fluir. Isso teria um efeito cascata em toda a cadeia de suprimentos da América do Norte. Fábricas em Detroit receberiam peças a tempo. Armazéns em Ontário operariam com eficiência máxima. A economia de combustível e horas de trabalho seria imensa. Além disso, um túnel é um ambiente controlado. Sem cruzamentos, sem saídas abruptas, sem neve ou chuva, o risco de acidentes cai drasticamente. A segurança seria incomparável. E há a promessa de transporte público rápido. Trens ou ônibus voando pelo subsolo a velocidades constantes, incentivando as pessoas a deixarem seus carros em casa. Para a economia local, a construção criaria 10 mil empregos diretos, sustentando famílias de engenheiros e operários por uma geração inteira. Estamos diante de uma encruzilhada histórica. O túnel sob a rodovia 401 é a maior aposta de infraestrutura já concebida na América do Norte. Se for bem-sucedido, será uma maravilha do mundo moderno. Um novo padrão de eficiência que fará a Interestadual 95 parecer obsoleta. O Canadá terá resolvido seu maior problema logístico e garantido seu futuro econômico. Mas se falhar, se os custos dobrarem como tantos outros megaprojetos, ou se a construção se arrastar indefinidamente, Ontário herdará uma dívida que sufocará seus serviços públicos por décadas. Será um monumento inacabado à ambição desmedida. As máquinas ainda estão silenciosas. O solo ainda está intacto. Mas a decisão precisa ser tomada. Continuar sangrando bilhões no congestionamento ou arriscar tudo em uma visão subterrânea. A única certeza é que o preço de não fazer nada já se tornou alto demais para pagar. Os Estados Unidos quebraram um silêncio de 40 anos. Para salvar 500 mil de pessoas de uma seca bíblica, engenheiros não estão apenas bloqueando um rio com concreto. Eles estão perfurando as montanhas rochosas e erguendo uma parede colossal de 107 metros feita de asfalto quente. Este é o projeto Chimney Hollow, 690 milhões de dólares, para construir o coração negro que manterá o Colorado vivo. Para entender a loucura necessária para aprovar este projeto, você precisa primeiro sentir a poeira na boca. O oeste americano não está apenas com sede, ele está morrendo. Os cientistas confirmaram que estamos vivendo a pior seca dos últimos 1.200 anos. Não é um ciclo ruim de uma década, é uma mudança fundamental na estrutura do clima. Os gigantescos reservatórios que sustentaram o crescimento da América no século XX, o Lago Mead e o Lago Powell, recuaram tanto que revelaram barcos afundados da Segunda Guerra Mundial e leitos de rios que estavam submersos há gerações. Imagine olhar para o tanque de água da sua casa e ver que restam apenas 10%.
O pânico seria imediato. É exatamente isso que está acontecendo agora. Cidades inteiras no Arizona e em Nevada estão racionando cada gota, e fazendas que alimentavam a nação estão virando deserto. Mas no Colorado, o problema é ainda mais cruel. Existe um paradoxo geográfico que parece uma piada de mau gosto da natureza. Olhe para o mapa. 80% da população do estado vive no lado leste das montanhas, onde as cidades estão explodindo em tamanho e devem dobrar de população até 2050. Mas a água está quase toda no oeste. A cada primavera, quando a neve derrete nos picos majestosos das rochosas, bilhões de litros de água pura e gelada correm para o lado errado. Elas fluem para o oeste, em direção ao Oceano Pacífico, deixando as planícies do leste secas e sedentas. É um desperdício que a civilização moderna não pode mais aceitar. A missão dos engenheiros tornou-se clara e aterrorizante. Eles precisam roubar essa água da gravidade. Eles precisam fazer o impossível acontecer. Transportar um rio inteiro através de uma parede de granito sólido que toca as nuvens. E para armazenar esse tesouro líquido, eles precisam construir algo que a América parou de construir há décadas. Antes que a primeira gota de água possa ser guardada, ela precisa fazer uma viagem que desafia a física. Não estamos falando de um simples cano de jardim. Estamos falando do sistema circulatório artificial mais ambicioso da América do Norte. A água começa sua jornada no reservatório Windy Gap. Mas o verdadeiro monstro de engenharia que torna tudo isso possível é o Túnel Adams. Imagine estar dentro de uma broca gigante, triturando a rocha mais dura do planeta. O Túnel Adams é uma passagem escura e úmida, de 21 quilômetros de comprimento, perfurada diretamente através do coração das montanhas rochosas. Para colocar isso em perspectiva visual, o comprimento deste túnel é mais de 2 vezes a altura do Monte Everest, empilhado sobre si mesmo. É uma artéria invisível, escondida sob milhões de toneladas de pedra, onde a água viaja na escuridão total para cruzar a divisão continental. Quando a água finalmente explode para fora da montanha no lado leste, ela não está livre. Ela é imediatamente canalizada para uma rede de alta pressão. Ela passa por túneis menores e entra em uma tubulação de aço titânica. Este tubo tem 3 metros e 20 centímetros de largura. É tão grande que você poderia dirigir um caminhão de entrega dentro dele sem arranhar os espelhos laterais. A pressão aqui é imensa. Válvulas de controle que parecem motores de foguetes regulam o fluxo, garantindo que a força da água não destrua o metal. Todo esse sistema, monitorado por sensores de inteligência artificial em tempo real, tem um único objetivo: entregar o líquido precioso em um vale tranquilo perto de Loveland, Colorado. Um vale que costumava ser um resort da Hewlett-Packard, mas que agora está prestes a se tornar o fundo de um lago artificial gigantesco. Mas quando essa água chegar, o que a impedirá de destruir tudo em seu caminho? Aqui chegamos ao local da construção, onde a escala humana desaparece. O que está sendo erguido no Chimney Hollow não é uma barragem comum. Esqueça a imagem da represa Hoover, aquele arco de concreto branco e rígido que você vê nos filmes. Aquilo foi o símbolo do século XX. O século XXI exige algo diferente. Esta é uma barragem de aterro, uma montanha artificial meticulosamente construída por mãos humanas e máquinas gigantes. A parede se ergue a 107 metros de altura. Isso é equivalente a um arranha-céu de 35 andares, bloqueando a saída do vale. O comprimento da crista da barragem se estende por mais de 1 quilômetro, cobrindo uma distância igual a 11 campos de futebol profissional colocados em linha reta. O volume de material movido aqui é incompreensível. Caminhões basculantes que parecem brinquedos à distância transportaram e depositaram 6,8 milhões de metros cúbicos de rocha. Eles estão construindo uma pirâmide moderna, camada por camada. Quando estiver cheio, este reservatório segurará 1,22 bilhões de metros cúbicos de água. Isso é água suficiente para abastecer toda a cidade de Denver por 5 anos inteiros. A pressão na base dessa parede será esmagadora. Se essa barragem falhar, a catástrofe seria bíblica. Mas houve um momento de pânico silencioso no início do projeto.
Para construir uma barragem de rocha, você precisa de um núcleo impermeável, geralmente feito de argila, para impedir que a água passe pelos espaços entre as pedras. Quando as escavadeiras rasgaram o chão do vale até a rocha matriz, os geólogos confirmaram o pior pesadelo: não havia argila. O vale era apenas areia e granito triturado. Sem argila, a barragem seria apenas uma pilha de pedras permeável. A água passaria direto por ela. O projeto de 690 milhões de dólares parecia condenado antes mesmo de começar. Mas a engenharia americana olhou para a Europa, especificamente para a Noruega e a Suécia, e encontrou uma solução radical. Eles decidiram abandonar a terra e usar o petróleo. A solução é o asfalto, mas não o asfalto que você dirige todos os dias. Estamos falando de núcleo de asfalto hidráulico, uma tecnologia tão rara que este é apenas o segundo projeto em toda a história da América do Norte a utilizá-la. É aqui que o vídeo se torna quente e viscoso. Imagine uma fábrica química montada no meio das montanhas. O cheiro de betume quente enche o ar. As máquinas aquecem uma mistura especial de pedras finas, e betume a uma temperatura infernal de 150 graus Celsius. A mistura é negra, brilhante e mortalmente quente. Esta substância não é despejada de qualquer jeito. Uma pavimentadora especial, guiada por laser e GPS, deposita o asfalto no centro exato da barragem, subindo camada por camada, à medida que as rochas são empilhadas ao redor. O resultado é um núcleo preto, vertical, que funciona como a espinha dorsal da barragem. Mas por que asfalto? A resposta é genialidade pura. O concreto é duro, mas é quebradiço. Se o chão se mover, o concreto racha. O asfalto nesta mistura especial é viscoelástico. Isso significa que ele é sólido o suficiente para ficar em pé, mas flexível o suficiente para fluir. Pense nisso como um coração de pedra envolto em uma camada gigante de borracha indestrutível. Se um terremoto sacudir as montanhas, ou se a barragem assentar com o peso colossal da água, o núcleo de asfalto não vai rachar. Ele vai se dobrar. Ele vai se adaptar. Se uma pequena fissura aparecer, a pressão e o calor natural farão com que o asfalto sangre para dentro da rachadura, selando-a automaticamente. É uma barragem que se cura sozinha. É a fusão perfeita de força bruta e química avançada. Para instalar isso, eles tiveram que bombear concreto líquido nas profundezas da terra, criando uma cortina de isolamento na rocha-mãe, e depois construir este núcleo negro, centímetro por centímetro, sob o sol escaldante e a neve congelante. É uma barreira feita para durar não décadas, mas séculos. Mas a confiança cega na química não é suficiente quando 500 mil de vidas estão em jogo. A barragem Chimney Hollow não é apenas uma pilha de pedras com um centro de asfalto. Ela é um robô gigante disfarçado de montanha, enterrados profundamente dentro daquela parede negra, onde nenhum humano jamais poderá ir novamente. Estão mais de 500 sensores de fibra óptica e instrumentos de pressão. Estes não são sensores comuns. Eles formam um sistema nervoso digital que está acordado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esses nervos digitais conseguem sentir coisas que nós não conseguimos. Eles detectam a pressão da água empurrando contra a parede. Eles sentem as microvibrações do vento batendo na crista da barragem. Eles podem até registrar tremores de terra acontecendo a centenas de quilômetros de distância. Todos esses dados são enviados para um cérebro de inteligência artificial no centro de controle da Northern Water. O computador conhece a respiração normal da barragem. Se houver qualquer mudança, 1 milímetro de deformação, uma gota de vazamento, o alarme soa antes que o problema se torne real. Além disso, drones autônomos patrulham os céus acima da barragem diariamente, criando mapas 3D com precisão de centímetros. Não há humanos pendurados em cordas arriscando suas vidas para inspecionar rachaduras. Os robôs fazem tudo. Mas toda essa tecnologia tem um preço, e não é apenas financeiro. O custo real é pago pela natureza. Onde agora vemos esta máquina de água, existia um ecossistema vivo. Florestas de pinheiros, riachos onde cervos bebiam água ao amanhecer, trilhas onde famílias acampavam no verão. Tudo isso se foi. O fundo do vale foi raspado, limpo e preparado para ser afogado. É uma visão melancólica.
ver a beleza selvagem ser substituída pela necessidade humana. Para compensar essa perda, o projeto prometeu plantar 2 árvores para cada uma que foi derrubada e criar novos habitats para a vida selvagem. Mas a verdade nua e crua permanece. Nós trocamos um vale vivo por uma bateria de água. E mesmo agora, com a barragem pronta, o reservatório não encherá da noite para o dia. Levará 3 anos de invernos com neve para encher este gigante. É um lembrete de que, não importa o quão avançada seja nossa engenharia, ainda dependemos da misericórdia do céu. Na década de 1980, a América disse não às grandes barragens. O país acreditava que a era de domar a natureza com força bruta havia acabado. Hoje, 40 anos depois, o projeto Chimney Hollow está diante de nós como uma prova de uma nova realidade. Não vencemos a natureza, tivemos que negociar com ela. Esta estrutura titânica prova que, para sobrevivermos em um planeta que está secando, não podemos mais usar apenas o concreto rígido do passado. Precisamos da flexibilidade do asfalto, da inteligência dos sensores digitais e da coragem de sacrificar vales inteiros para garantir o amanhã. O Chimney Hollow não é apenas um reservatório, é a primeira caixa d'água inteligente do século XXI. Enquanto a água começa a subir lentamente, cobrindo o asfalto negro e escondendo a engenharia para sempre sob uma superfície azul e calma, fica a lição. Esta é a única maneira de mantermos a civilização viva em um mundo onde a água vale mais que o ouro.